Dollfuss nasceu em 4 de outubro de 1892, pertencente à aldeia de Great Meyerhof, que faz parte da comuna de São Gotardo. Fica a certa distância da estrada que leva à igreja paroquial de Texen, onde o futuro chanceler foi batizado. E a casa humilde, com seu telhado de como antigo, é quase totalmente escondido pelo ambiente. Neste bairro, é uma importante fonte de renda para os camponeses. A propriedade, que está na mão da família Dollfuss por séculos, agora é ocupada por uma mãe e um tio do falecido chanceler. O resto do chão, à esquerda da porta principal, é a sala em que nasceu Engelbert Dollfuss. Ele permaneceu inalterado. No canto está uma grande mesa com sinal IHS embutido no meio. Sua superfície suavemente polida mostra que muitas gerações se sentaram para comer. Não muito longe está a comuna de Kimberg, e foi, na casa de seu padrasto, que o chanceler passou os primeiros dias de sua juventude. A partir daí, o pequeno Engel, como era chamado em casa, teve um longo caminhar para ir à escola em Kimberg. Embora ele tivesse que sair de madrugada para várias funções, e além de estar ocupado na igreja, ele também tinha que ajudar na casa sempre que estava disponível. Ele costumava estar ao ar livre cuidando do gado, que era apenas um casal de bestas. Parece pouco, mas era o suficiente para um pequeno homem que era. Quando aos domingos seu padrasto caminhava em torno de sua pequena propriedade, que Engel o acompanhava com frequência. Às vezes o pai dele parava para olhar atentamente para as árvores ou para o solo, e o menino perguntava: "O que você está olhando, pai?" E quando recebia a resposta era: "Para ver se alguma coisa está crescendo e se vamos comer e beber alguma coisa." Então ele também olhava seriamente para o pai, como se entendesse que, em um sítio onde nunca há nada próximo, os assuntos de colheita são extremamente importantes. No final do curso do colégio, ele pensou que primeiro tinha vocação para o sacerdócio e começou a estudar teologia na Universidade de Viena, mas depois de alguns meses ele descobriu seu erro. E, por mais difícil que tenha sido, tanto para si mesmo quanto para seus pais, sabia agora que a providência o escolheu para uma grande obra que, como um padre, ele nunca poderia ter realizado. Assim, no início do ano de 1912, dedicou-se ao estudo do direito, ganhando um meio de sustento. E enquanto isso, dando aulas, e mesmo assim, tendo frequentemente que aceitar suas refeições de estranhos. Uma certa família sempre o acolhia em casa para refeições no verão de 1914. Vendo como veio de gente trabalhadora, mesmo na cidade ele se sentiu atraído pelas classes trabalhadoras. Ele se inscreveu no Movimento Social dos Estudantes, uma associação de estudantes que dedicou muito de seu tempo livre a trabalhos sociais e de caridade entre os trabalhadores. Foi uma grande satisfação para ele quando, em um comício patriótico dos trabalhadores cristãos, foi feita a referência a um movimento em que, como um jovem estudante, ele teve uma participação íntima no movimento social em nome dos trabalhadores, e tinha pertencido para aquela geração orgulhosa de alunos cujo programa de vida era para ser servos do povo. Ele agradeceu calorosamente ao orador por relembrar esse fato. No verão em que a guerra estourou, ele estava em Viena, convidado de uma família que alegremente o acolheu. Um estudante modesto, mas de temperamento alegre, para passar as férias com eles. Em uma hora tão fatal para seu país, ele não aguentou e se obrigou a ir para a linha de frente, mas ele foi rejeitado pela inspeção, estando 2 centímetros abaixo da estatura mínima requerida. Era característico dele que nunca se permitiu ser afastado de qualquer propósito em que havia se decidido, por maiores que fossem as dificuldades no caminho. No mesmo dia, ele pegou o trem para Poten, onde a comissão de recrutamento para seu distrito foi realizada. No caminho, ele viu destacamentos da milícia tirolesa, mais tarde conhecido como Kaiserschutz. A ponto de partir para a frente, cheio de entusiasmo, ele se apresentou perante a comissão. Eles o teriam rejeitado pelo mesmo motivo como em Viena, mas ele protestou que o que os outros poderiam fazer, ele também poderia. E assim foi aceito, como voluntário. Ele tinha o direito de escolher entre 3 regimentos. Decidido por seu recente encontro, ele escolheu a milícia tirolesa. Com seu temperamento caloroso, sua prontidão para servir e sua agradável familiaridade, o pequeno voluntário logo ficou amigo de todos os companheiros. Seu zelo, confiabilidade e rapidez de pensamento atraiu a atenção de seus superiores e ele rapidamente subiu para a patente de cabo. No final da guerra, ele era um primeiro-tenente, tendo servido na linha de frente sul-tirolesa por 37 meses. Soldar para ele significava cumprir ordens prontamente, de forma simples e sem complicações. Quando em 1915 ele estava em Enns, com uma comissão de recrutamento, ele não conheceu a paz.
queria estar na frente com seus companheiros o tempo todo, compartilhando suas alegrias, suas tristezas, suas necessidades e seus perigos. De repente, ele desapareceu e ninguém sabia para onde tinha ido. As informações vieram depois, frequentemente de seu regimento na frente em que ele havia se juntado. Sua coragem e destemor mostraram-se em todas as contingências. Em outubro de 1916, como tenente, ele teve que segurar uma passagem na montanha que por horas esteve sob fogo pesado de granada. Os Alpine estavam atacando com força, e à noite havia apenas 40 homens restantes aptos para o serviço. No entanto, a posição tinha que ser mantida a todo custo, e assim como durante o serviço militar, seu único objetivo era cumprir seu dever simplesmente e prontamente, sem confusão e sem conversa. Então o mesmo ocorreu quando foi novamente chamado para lutar por seu país como chanceler. Acreditem em mim, disse ele em uma resposta a um discurso em um comício tirolês. O resultado da guerra foi uma grande tristeza para ele. Ele viu o colapso da ordem existente das coisas, mas não permaneceu desanimado. Ele logo estava pronto para trabalhar com energia incessante para a reconstrução de seu país na esfera em que estava. Em estreita cooperação com alguns amigos, ele trabalhou após a guerra para formar estudantes católicos na Organização de Estudantes Alemães. Além disso, ele viu claramente quais os princípios necessários para evitar o colapso da civilização. Logo após a guerra, seus conhecidos o encontraram fazendo um retiro, e como em todos os aspectos vitais, também na religião, Dollfuss permaneceu sempre um verdadeiro filho da terra. Ele era tão fundamentalmente e ingenuamente religioso como os camponeses de sua aldeia natal, que cresceu, viveu e morreu com sua igreja e seu Deus. Essa convicção religiosa íntima, sempre que se manifestou publicamente, sempre comoveu os ouvintes. Todos o ouviam com atenção extasiada quando em seu famoso discurso em Trabenplatz, ele ilustrou a nova comunidade que deveria ser estabelecida na Áustria, por uma imagem da casa do camponês, onde agricultor, esposa e filhos se sentavam em uma mesa com criados e empregadas, e depois, à noite, rezaram juntos. Aos amigos que o acompanharam em sua aldeia natal, ele mostraria as estradas pelas quais costumava ir com sua mãe em peregrinação a Mariazell, que era um santuário muito especial para o chanceler. E quando, em 1933, ele acompanhou a peregrinação dos homens a Mariazell, ele disse aos seus milhares de companheiros de peregrinação: minha presença entre vocês hoje não é um ato de cortesia ou de maquinação política. Fazer peregrinações é um dos meus hábitos ao longo da vida. Dollfuss ainda não havia concluído seus estudos na universidade quando ele obteve um cargo na União dos Camponeses da Baixa Áustria, o que o aliviou das ansiedades materiais que haviam perseguido durante toda sua carreira como estudante. E, além disso, deu-lhe uma tarefa que era para desenvolver todos os seus poderes. Ele teve que organizar as massas para evitar que caíssem em ideologias e pensamentos nefastos, especialmente contra o socialismo marxista, e ao mesmo tempo hora de semear as sementes da recuperação. Seus poderes extraordinários em breve tornaram-o conhecido, e ele foi enviado a Berlim para continuar seus estudos. Como ele mesmo disse, não gostava de todos os seus professores ali. Liberalismo e socialismo foram as influências dominantes da universidade. Em seus próprios estudos, ele dedicou atenção especial aos princípios de economia alemães e cristãos. Foi aqui que ele encontrou armas contra os dois erros, liberais e socialistas, bem como as bases para a construção de uma nova ordem social cristã. Enquanto ele acumulava experiência prática em seu trabalho da Federação dos Sindicatos dos Camponeses Alemães e na cooperativa Preußenkasse, em Berlim também conheceu sua futura esposa, Alwine Glenke, filha de uma família pomerânia. Durante seu tempo livre, ele costumava ir ver Karl Sonnenschein, líder da atividade social entre os alunos e o pioneiro do movimento católico na capital do Reich. É para ele, assim como para sua própria experiência adquirida por uma atividade incansável e diária, que devia muito do seu entusiasmo para o trabalho social que caracterizou sua vida. Para ele, sua família era tudo. Uma foto de sua esposa e filhos ficava em sua mesa de escritório na chancelaria. E mesmo quando ele estava envolvido em uma discussão séria, podia-se ver seu olhar em direção a ela em lembrança afetuosa. As horas que ele dedicou à sua família foram horas de felicidade perfeita. Então ele se sentava com seus filhos, brincava com eles e ouvia sobre suas grandes e pequenas alegrias.
O segredo da amabilidade e cordialidade do chanceler para todos que tiveram relações pessoais com ele estão sob o efeito de uma educação acadêmica, sobre aquele que possuía todas as características de um verdadeiro filho do povo. O resultado foi uma nobreza clara e de maneira exterior que encantava todos com quem se relacionava. Ele não fez distinções. Para o homem comum das pessoas, ele era exatamente o mesmo que para os grandes homens do mundo com quem entrou em contato em conferências internacionais e assuntos governamentais. Todos foram igualmente cativados pela maneira natural em que essa nobreza interna de caráter se mostrou em cada gesto. Sempre que via amigos ou conhecidos na rua, seja de sua própria casa ou entre eles, desviava de seu caminho para encontrá-los. Se viu eles em uma multidão, como em algum grande comício ou reunião, ele sinalizava, novamente e novamente. Se ele os visse passando, ele iria parar o carro para trocar uma saudação ou algumas palavras amigáveis com eles. Não foi sua culpa que, com o passar do tempo, ele se tornou menos acessível em geral, e para quem sempre quis tratar todos iguais, este isolamento oficial foi muito doloroso. A Áustria foi, portanto, forçada a uma luta por sua liberdade como um Estado alemão independente, dolorosamente ansioso para preservar o laço entre os dois Estados alemães. O chanceler Dollfuss foi em todos os cumprimentos compatíveis com a honra de seu país para sanar a violação de sua independência em seus estágios iniciais. A mudança nas relações entre os dois Estados alemães o afetou mais profundamente, visto que ele sempre foi um defensor da ideia de uma grande Alemanha, no sentido da colaboração mais próxima entre as duas nações irmãs em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à vida intelectual, política e econômica. Como o Dr. Seipel, ele reconheceu como princípio que a Áustria não suportava estar isolada da Alemanha em qualquer centro europeu, ou mesmo em qualquer acordo europeu. Ele não só considerou as tradições de sua civilização comum como laços indissolúveis, mas do ponto de vista econômico também viu, de perto, o trabalho entre a Áustria e a Alemanha. O ponto de partida para resolver as dificuldades econômicas que afetaram toda a Europa Central. Para tudo isso, sua experiência comum na frente da guerra acrescentou, em sua mente pelo menos, mais uma ligação entre eles. Foi ele quem no final da guerra lançou as primeiras bases na Universidade de Viena para a organização de estudantes alemães, a única associação de estudantes austríacos alemães na Universidade da Áustria. Ele se lembrou disso em maio de 33, após o violento ataque dos estudantes nacional-socialistas sobre os estudantes católicos do Partido Patriótico, e adicionou: minhas opiniões não mudaram nada desde aqueles dias. É com muita dor que devo declarar isso. Ele, um filho de descendência camponesa alemã nascido na Baixa Áustria, não precisava de nenhum novo movimento para lhe dizer o que era alemão, o que era tradicional, o que era racial, muito menos um movimento cujos membros não podiam se orgulhar de tal apego à terra. Pois ele que derivou suas melhores qualidades e poderes de uma tradição alemã do ponto de vista racial. Nós, filhos de camponês que remontam a séculos de ancestralidade, não temos nada a aprender. Nós vivemos em um país cujos governantes por 6 séculos usaram a antiga coroa imperial alemã. Vivemos em um país que por séculos defendeu e manteve sua nacionalidade alemã contra os turcos. Éramos, somos e continuamos alemães, disse Dollfuss. Ele está expressando o sentimento da nação quando diz para seus camponeses: onde se trata de preservar a independência de nosso país, devemos ser firmes e inexoráveis. Os camponeses especialmente entendem o que isso significa. Se um irmão meu tem uma ótima propriedade e possui uma pequena fazenda, prefiro ser independente em minha própria pequena fazenda do que ser um servo de meu irmão. Essa liberdade e independência vamos preservar para nosso país. Com o fim de reduzir a Áustria em apenas mais uma mera nação, uma propaganda feroz foi posta de pé contra a Áustria, não menos vigorosa do que a campanha de outras nações contra a Alemanha, na qual a própria Alemanha tinha tanto denunciado. A taxa de visto de 1000 marcos foi cobrada dos turistas para atacar a Áustria economicamente em um de seus pontos mais vulneráveis, e também para tornar o governo austríaco impopular no país. Danos ainda maiores foram causados ao comércio austríaco por difamações sobre ferrovias, pontes, fios de telefone e centrais elétricas, perpetuado por instigação dos líderes austríacos nacionais socialistas em Munique. Granadas de mão, explosivos e material de guerra de todos os tipos foram introduzidos na Áustria em grandes quantidades. A maior parte das armas e munições possuídas pelos nacionalsocialistas na Áustria e usado por eles em sua campanha de terrorismo
foram posteriormente considerados de origem alemã. Os líderes nacionais socialistas que trabalhavam por uma revolução foram exilados da Áustria por crimes de traição, mas foram ajudados na Alemanha com meios adicionais para a continuação de suas atividades. Muito dinheiro foi despejado nos bolsos do Partido Nacional Socialista da Áustria para pagar as despesas de propaganda e também recompensas pela perpetração de ataques à bomba. Em 25 de julho, os revolucionários apelaram da chancelaria para o embaixador alemão em Viena por sua intervenção, e esse último se considerou obrigado a de fato intervir. Tornou-se indevido, mas perfeitamente claro, como o chanceler Dollfuss declarou que esses fenômenos só são possíveis na vida pública da Áustria porque todo o material de propaganda, discursos e o resto é fornecido do exterior, e porque acho que em breve receberão ajuda do Reich alemão, e por essa crença só estão preparados a ir para qualquer extremidade. Em sua luta pela independência da Áustria, o chanceler Dollfuss não tinha outro objetivo em vista senão a paz, como declarou em seu último suspiro, uma paz honrosa que exigia do Reich o reconhecimento de uma Áustria independente, mas ao mesmo tempo estava disposto a deixar o caminho aberto pela sua cooperação no governo. Com o Reich alemão, também queria uma paz honrosa, aceitando as condições que ele tinha claramente estabelecido. Tendo uma paciência e unanimidade que o chanceler bem sabia, não era sempre entendido até mesmo por seus amigos, e por seus inimigos foi estigmatizado como fraco, por apelar repetidas vezes para compreensão e reconciliação, mas nunca foi ouvido. A política econômica do chanceler é caracterizada por uma ênfase social na agricultura. É certo que isso é parcialmente explicado pelo fato de ter iniciado sua vida pública nessa esfera da economia, e não há dúvida de que a experiência de que ele ganhou lá influenciou profundamente na sua política geral. Mesmo assim, as razões que o levaram a atribuir à agricultura uma importância fundamental estavam enraizadas em um princípio básico da política e ciência econômica, um princípio de especial significado para a Áustria, que agora estava isolada de suas antigas conexões econômicas. Nosso país só pode ser verdadeiramente livre e independente a menos que sua vida econômica seja assegurada por uma agricultura que não pode sustentá-la de dentro, dizia Dollfuss. Ele percebeu plenamente que no campesinato estava o terreno em que a restauração da economia nacional deve estar enraizada, e, portanto, sua existência deve ser tratada como uma questão de política nacional. Ele também viu claramente que o colapso só poderia ser evitado se o mercado doméstico for construído, aumentando o poder de compra dos camponeses, de acordo com a velha regra reconhecida. Se um camponês tem dinheiro, todo o país tem. A base de toda a política econômica do chanceler foi a de que a crise econômica mundial surgiu na agricultura, e que, portanto, seria apenas na agricultura que a superação poderia vir, sendo organizada de forma útil, segundo as próprias palavras de Dollfuss. Portanto, a primeira tarefa na reconstrução da Áustria foi lutar contra aquelas forças que sempre dilaceraram o povo, o ideal liberal de liberdade e a ideia marxista de guerra de classes. Os vínculos naturais da vida social da comunidade devem ser restaurados, assim como as bases da estrutura social. Agora, foi precisamente nessa importante questão social que a reconstrução foi realizada com menor dificuldade. A Áustria era ricamente dotada de associações do antigo tipo de guilda, que surgiram em peso durante as últimas gerações. E na Áustria, mais do que em qualquer outro lugar, os homens se apegaram à ideia corporativa como o melhor antídoto para as influências disruptivas do liberalismo e socialismo. Não foi sem razão, portanto, que a Áustria se sentiu chamada para ser o primeiro país do mundo a colocar em prática as ideias do 40º ano. Dr. Seipel, membro da corte austríaca, havia gasto suas últimas forças restantes preparando o caminho por meio de palestras proferidas em Viena e nas demais províncias. Dollfuss, já tendo aplicado esses princípios católicos de reconstrução social na medida do possível no reino da agricultura, passou a organizar a comunidade nacional com base em grupos vocacionais ou estamentos. Mas a dignidade dos homens também exige que todos aqueles que trabalham juntos devem reconhecer que são membros de uma comunidade. O fato de a organização corporativa enfatizar os direitos e deveres envolvidos na cooperação profissional remove a raiz da guerra de classes. Em uma encíclica papal que aponta o caminho que o século atual deve seguir, o mundo socialmente moribundo é ensinado pela doutrina católica sobre a ordem social, sua reconstrução e perfeição em conformidade com os preceitos do Evangelho, dizia Dollfuss. O ponto central dessa encíclica é a ideia de organização corporativa. Apesar do liberalismo e do socialismo,
A Áustria Católica nunca perdeu essa ideia, e por meio dela influenciou profundamente o pensamento sociológico católico em todo o mundo, ganhando a liberdade necessária para a reconstituição do governo cristão. A Áustria agora passa a basear sua Constituição com base nos princípios estabelecidos nessa encíclica. No que diz respeito ao Estado corporativo, tornou-se, portanto, a missão da Áustria liderar o caminho para o mundo inteiro na reconstituição da sociedade de acordo com os princípios do 40º ano, e para mostrar para os católicos de todos os países pelo que ela estava fazendo para que a Igreja, ainda no século XX, mantenha os ensinamentos vitais para as juventudes, cumprindo seu ofício como professora de todas as nações. No espaço de pouco mais de um ano, o chanceler Dollfuss alcançou a medida de sua vocação e completou a parte mais importante de sua tarefa. Durante aquela época, ele também havia se estabelecido firmemente nas afeições de seu povo, pois essa era a característica de seu líder. As pessoas o seguiam porque o amavam, porque amaram aquele que nunca esteve perto delas, nunca ouviram, nunca até mesmo ouviram sua voz pelo rádio. Pessoas que viveram em lugares remotos, aldeias de montanha, nos vales alpinos mais profundos, que tinham apenas ouvido de outras pessoas ou então lido nos jornais que tipo de homem ele era, o que ele queria, o que ele disse. De repente, todos pareciam reconhecer que aqui estava um homem devotando sua vida para o bem do país, que não queria nada para si e tentou apenas ajudar os outros, cujo único motivo era o amor ao lar e às pessoas, e que sabia o que era melhor para a felicidade da nação. Nunca o chanceler Dollfuss lucrou com as festas do partido ou coisas do tipo, promessas vazias para o futuro ou resultados superficiais. Ele preferia um sucesso pequeno e real do que um maior que poderia revelar-se uma ilusão. Ele, portanto, fez questão de prestar contas públicas do que foi pedido e o que foi realizado. Muitas vezes, quando ele tinha que falar antes de uma reunião de pessoas a quem ele havia explicado anteriormente seu programa, ele discursava sem um roteiro ou com frases de efeito prontas. Sempre buscava apresentar os resultados reais. Nas suas próprias palavras, é minha ambição nunca decepcionar ninguém. Devido a esses votos de fidelidade, que ganhou confiança de uma seção cada vez maior da comunidade. Eles reconheceram sua franca honestidade quando disse: "Não sou daqueles que confortam as pessoas com reflexões sobre o futuro. Eu quero que eles julguem o trabalho que foi realizado." E daí derivar a esperança que nos próximos meses e anos continuaremos a cumprir nosso dever com o melhor de nosso conhecimento e poder. Aqueles que emitiram a ordem de assassinato do chanceler estavam cientes de que, enquanto Dollfuss viver, nenhum governo formado pelos nacionalsocialistas poderia ter sucesso. Seus seguidores teriam surgido como um homem, e após talvez alguns dias de guerra civil feroz, teriam emergido duplamente vitorioso. Daí a ordem de eliminá-lo, a todo custo. Nessa parte do plano, tiveram sucesso, mas ao calcular o efeito de sua morte sobre a nação, eles falharam em apreciar o que ele significava para seu povo. Eles conseguiram assassiná-lo só porque, em sua heróica indiferença ao perigo, ele se recusou a tomar quaisquer precauções especiais para a proteção de sua pessoa, mas para a proteção da pátria. Ele não negligenciou tomar medidas. Ele havia garantido um governo eficaz e, mobilizando o exército federal, ele facilitou a rápida restauração de paz e ordem. Os insurgentes já estavam subindo a escada para o gabinete do chanceler antes que ele pensasse em ir para um local seguro. Enquanto o chanceler estava passando pela esquina entre seu escritório e a Barrowplatz, a caminho do Congress Hall, um dos insurgentes que interrompeu a passagem para a sala do canto atirou nele 2 vezes a queima-roupa. Nenhuma palavra foi dita. O chanceler levantou as mãos para sua cabeça como se quisesse se proteger, então afundou no chão. Ele deve ter sentido imediatamente que não conseguia se levantar. Pediu socorro 2 vezes debilmente. Ele estava deitado de costas, mortalmente ferido. Os insurgentes não prestaram nenhuma atenção. Deixando-o lá, eles empurraram a última testemunha para fora da sala. Os insurgentes disseram a Dollfuss que a Polícia Federal e o Exército haviam derrubado seu governo e haviam criado e formado um novo. Seus olhos vidrados caíram sobre os uniformes do Estado Executivo. Traição. Deve ter sido seu primeiro pensamento. E isso deve ter doído mais do que a dor de seus ferimentos. Mas os insurgentes não tiveram sucesso em seu objetivo. Ele recusou firmemente para declarar sua renúncia. Ferido até a morte como estava, ele iria deixar o caminho aberto para os inimigos da pátria.
Eles o pressionaram com mais urgência ainda, com ameaças. A todo custo eles queriam ter sua renúncia antes de morrer, mas não adiantou. O chanceler negou e logo em seguida desmaiou. Socorrido por 2 oficiais da guarda que foram levados como prisioneiros, finalmente ele recuperou a consciência, convocando todos os seus companheiros com as forças restantes. Ele tentou obter notícias claras sobre a situação. Por mais desesperador que parecesse, ele não desistiu de tudo por perdido. Ele sentiu sua fraqueza aumentar. As 2 feridas em seu pescoço estavam grosseiramente o imobilizando, mas eles ainda estavam sangrando. Várias vezes ele pediu que mandassem um padre ou um médico, ou para levá-lo ao hospital. Seu pedido foi recusado. Seus assassinos devem ter sabido o que sua religião significava para ele. O que ele queria do padre não era da morte. Tudo é difícil para um homem nessa hora, mas para ele era mais difícil, 1000 vezes mais difícil. Eles recusaram um último consolo. Na hora da morte, ele deve sofrer sozinho, com nenhum padre para lhe dar palavras de conforto, para lhe dar o viático. Mas mesmo isso, o mais amargo mal que seus inimigos lhe fizeram não trouxe nenhuma palavra de reclamação. Novamente ele foi deixado sozinho com seus 2 atendentes. Ele estava ficando mais fraco e queria dizer algo para eles. Os 2 abaixaram para ouvir. Ele agradeceu por seu serviço amigável e logo em seguida disse: "Filhos, vocês são muito bons comigo. Por que os outros não são iguais? Sempre quis paz. Nós nunca fomos o primeiro a atacar. Sempre agimos em legítima defesa. Deus os perdoe." Sua respiração ficou mais fraca. De novo, ele enviou mensagens para sua esposa e filhos. Cerca de 4 horas depois, veio a falecer. Junto com seu povo, ele uma vez fez a promessa: "Estamos prontos para defender nosso país com a última gota de nosso sangue." Ele havia cumprido sua promessa ao pé da letra.